Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Winter e eu tô aqui para dar mais dicas sobre a contação de história. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a expressão vocal, esse assunto que é tão falado na contação de história e que é de extrema importância. Porque a expressão vocal é o que vai atrair o seu público, é o que vai ajudar a manter a atenção do seu público e é o que vai ajudar também a tornar a sua contação de história dinâmica, atrativa, envolvente, emocionante. Então é muito importante se preocupar com a sua expressão vocal. E eu vou começar falando sobre a expressão vocal no ambiente onde você vai contar essa história. Você tem que se preocupar primeiro, antes de tudo, em observar o ambiente onde você está contando essa história. Esse ambiente, ele é um ambiente aberto, ele é um ambiente fechado, ele é um ambiente que vai receber algum som externo no momento da sua contação de história. Quantas pessoas tem nesse ambiente? Ele é um ambiente com muitas pessoas, com poucas pessoas. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí você tem que medir o volume da sua voz de acordo com todas essas interferências. Se é um ambiente fechado, com menos pessoas, tudo bem, você pode usar uma voz um pouco mais baixa, um pouco mais tranquila. Agora, se é um ambiente aberto, se é um ambiente com um público muito grande, ou se mesmo um ambiente fechado, mas que de alguma maneira recebe alguma interferência sonora de fora, você precisa se atentar a isso e elevar a sua voz, projetar a sua voz. No teatro a gente usa muito esse termo, projeção de voz. E afinal, o que é a projeção de voz? A projeção de voz é fazer com que a sua voz alcance o local onde você quer que ela chegue. É jogar a sua voz exatamente para onde você quer que ela chegue. Então, se é um público que está mais longe de você, que está mais afastado, ou se é um público maior, ou se é um ambiente aberto, onde a sua voz vai se dissipar muito rápido, você precisa projetar ela mais, né? E aí existem vários exercícios legais aí de projeção de voz, e um deles é você imaginar aonde a sua voz onde você quer que a sua voz chegue. Então, se você está contando aqui para o seu público, você vai imaginar a sua voz, imagina que a sua voz virou uma cordinha e essa cordinha vai chegar até o seu público. Então, você vai falar imaginando que essa voz está chegando até a última pessoa lá de trás do seu público, tá? E aí você vai aumentar o volume da sua voz para que essa cordinha possa chegar até essa última pessoa que está no seu público. Lembrando sempre, tá, gente? Projeção de voz não é gritar. Gritar é uma coisa diferente. Eu não vou gritar aqui para não deixar vocês surdos, mas gritar é algo mais estridente, algo que incomoda, né? Que o público vai ouvir e vai, ai, nossa, gritar não é legal em nenhum momento, tá? Mesmo quando o seu personagem estiver ali afoito, alguma coisa assim que ele estiver gritando, esse grito ele tem que ser algo moderado para não afetar o seu público de uma maneira negativa, tá? A projeção de voz não é gritar. A projeção de voz é colocar o volume adequado para a sua voz, para que ela chegue até todo o seu público, para que a sua voz alcance desde a primeira pessoa do seu público até a última pessoa. E aí lembrando, para que isso aconteça, é preciso sempre observar o espaço. Esse espaço é aberto, esse espaço é fechado, esse espaço tem interferência sonora externa, é muita gente, é pouca gente, qual é a distância que eu estou do meu público? É necessário medir essa distância para você entender qual o volume de voz apropriado para aquele espetáculo, para aquela sua contação de histórias, tá bom? E outra coisa muito importante para a gente prestar atenção é a velocidade da nossa voz, tá? Então, na hora da contação de história, você precisa moderar aí a velocidade da sua voz, você precisa intercalar, falar em momentos mais rápidos, momentos mais lentos, né? Assim como o volume ser moderado, a velocidade em que você vai fazer essa contação de história também vai interferir muito na qualidade dela, tá? Então,
usar mudanças de velocidade. Então, por exemplo, se o seu personagem ele tá ali no momento eufórico, ansioso, né? Eu vou jogar essa voz mais respirada e mais rápida de repente, porque ele tá ansioso, porque ele quer logo que chegue aquele momento, ou porque ele tá esperando alguém, ou porque ele tá buscando algo, ele está ansioso. Então, esse volume da voz essa velocidade, perdão, da voz vai aumentar também. Agora, se o seu personagem de repente está em repouso, ou ele está cansado, ou ele está pensativo, né? Quando a gente pensa, tem esse tempo maior, ou então ele está com sono, então ele vai falar mais devagar, abrindo a boca, colocar isso na sua velocidade da sua voz. Demonstrar o que o seu personagem está sentindo na velocidade em que ele fala. Isso vai fazer com que o seu público realmente compreenda o que aquele personagem está sentindo. A velocidade que você colocar vai interferir muito. E aí, quando a gente fala de velocidade, a gente também fala de pausas. Outra coisa muito importante na hora da contação de história são as pausas que você vai dar nessa história, tá? E essas pausas, elas têm que acontecer de maneira que respeite ali a gramática, respeite a pontuação dessa história, tá? Pode ser a pontuação original do texto ou de acordo com o estudo que você fez no texto. E aí é aquele estudo que a gente está fazendo todas as terça-feiras aqui com o Leandro ao vivo. Então, se você perdeu terça-feira agora, a gente vai trazer esse vídeo na semana que vem aqui também. Mas terça-feira que vem agora temos de novo a live onde o Leandro está ensinando a gente a estudar a história, a quebrar a história, em como encontrar as partes onde você quer fazer as mudanças na sua história. Então a gente está fazendo esse estudo bem bacana, não perde toda terça-feira aqui às 19 horas, tá? Então depois que você fez esse estudo, você vai colocar de repente uma pontuação um pouco diferente do que a original e tá tudo bem. Mas você tem que respeitar a pontuação, independente se é a sua que você colocou depois do seu estudo ou se é a pontuação original que tá no texto, você precisa respeitar essa pontuação, tá? Porque senão sua história fica corrida e de repente você tá contando ela e você não pausa, e você tá rápido e você tá empolgado. Isso acontece muito com quem tá começando. Porque quem tá começando quer terminar logo a história. Tem aquela ânsia de, eu quero acabar logo, né? E acaba não curtindo a história, acaba não se divertindo com a história, não aproveitando a história. Então aproveite a história, dê a pausa quando ela tem que ser dada, fale rápido quando tem que ser falado rápido, mas fale devagar quando tiver que ser falado devagar, tá? Então, muito cuidado com as pausas. As pausas, elas não podem ser nem muitas e nem em momentos aleatórios, né? Elas têm que ter momentos exatos onde você vai colocar essas pausas e elas têm que ter um tempo também exato. Elas não podem ser nem muito rápidas, pausas rápidas onde vai ficar parecendo que você está gaguejando em vez de dar pausa, ou muito longas. Aí o seu público vai perdendo o interesse. Porque as pausas são muito longas. E aí fica o feno, né? A gente brinca que fica o feno passando. Porque são pausas muito grandes. E aí seu público tá ali penetrado, prestando atenção. E aí você dá essa pausa longa, ele se distraiu. O pensamento veio e ele foi para outro lugar. Mas você também não pode metralhar ele muito rapidamente. Então achar esse equilíbrio das pausas. As pausas são interessantes, elas ajudam, elas são necessárias até para o seu público poder processar as informações. Conforme você vai dando as informações para eles, as pausas vão fazendo com que ele processe essas informações. Mas então elas têm que ter esse equilíbrio, é sempre esse equilíbrio. A velocidade é equilíbrio, as pausas é equilíbrio, tá certo, gente? E aí outra coisa muito legal para você brincar são as tonalidades do grave e do agudo, né? Então você fazer personagens que tem uma voz mais grossa, né? Que personagem que teria uma voz dessa, né? Então que personagem talvez teria uma voz mais fininha, né? Mais ali... estridente, de repente, ele fala rápido e estridente. Que personagem que falaria rápido e estridente?
Ou que personagem falaria grosso e lentamente, né? Então, assim, você pensa no seu personagem. Primeiro você precisa entender quem é esse personagem. A partir do momento que você entende quem é esse personagem, você consegue criar a voz dele. Ah, eu acho que, sei lá, eu tô interpretando um gigante. Será que o gigante falaria assim? De repente eu até posso fazer um gigante falando assim, que seria no mínimo engraçado. Mas aí o gigante tem que estar no seu corpo. O seu público vai ter que entender que esse cara é um gigante no seu corpo com essa vozinha. Agora, se você coloca só a voz e não põe o corpo, põe essa vozinha fina para fazer um gigante, sem pôr o corpo, de repente vai ficar estranho, seu público não vai entender. Então, procurar imaginar que voz que esse personagem teria, né? Ele tá aqui na minha frente, real, que voz ele tem? Como que ele fala com você? Fecha o olho e imagina ele conversando com você. Que voz que você imagina que vem nele? Uma voz mais grave, uma voz mais fina? Qual que é a voz que vem pra você? E aí tenta reproduzir. Ah, mas eu não consigo reproduzir exatamente como veio na minha imaginação. Tudo bem, mas tenta chegar próximo, tenta reproduzir, brinca com a sua voz. Você só vai descobrir os graves e os agudos da sua voz brincando com ela, então experimenta, né? Não precisa, é por isso que a gente fala, a contação de história ela precisa de treino. Então treina em casa, cria, de repente hoje treina com uma voz assim, amanhã treina com uma voz mais de lado, né? Vai brincando, vai procurando aí que vozes que você consegue fazer, sem ter vergonha. Não tenham vergonha, gente. Para contar a história, você tem que se despir da timidez, você tem que se despir da sua vergonha. E como que isso acontece? Óbvio, é muito fácil falar, né? Tem pessoas muito tímidas, mas é possível, desde que você entre na história, porque aí não vai ser você, vai ser o personagem. E aí quando você entende isso, quando você sente realmente o personagem vivo ali em você, você esquece a timidez, porque não é você, tipo, não sou eu, Gisele, é o personagem. E aí a minha timidez, ela naturalmente vai embora. Eu sou um pouco mais desinibida, mas o Leandro, por exemplo, daqui do É Hora de História, ele tinha muita timidez no começo, quando ele começou a fazer a contação de história, o teatro. Ele era extremamente tímido e ele foi conseguindo perder isso exatamente por essa questão de a hora que você tá ali no palco, a hora que você tá ali fazendo a sua história, né, é muito mais do que apenas você como pessoa, é você e os personagens. Então sentir esses personagens, e isso vai te ajudar quando você começar a trazer a voz dele. A hora que você encontrar a voz do seu personagem, você começa a encontrar também automaticamente o corpo dele, né? Tem gente que tem mais facilidade em achar primeiro a voz e depois automaticamente o corpo. Tem gente que é o contrário. Não importa, mas o importante é você buscar sempre essa voz diferente para esse seu personagem, tá? E aí outra coisa que a gente precisa sempre tomar muito cuidado também são com as palavras do texto, tá, gente? Então muitas vezes o texto ele tem palavras que, né, pra gente adulto não é difícil, são palavras comuns, mas você tem que pensar na idade em que você está, para qual idade você vai contar aquela história. Será que para aquela idade daquela criança, aquela palavra que para você é simples, talvez eles não entendam? Eu vou dar um exemplo. No nosso estudo de ontem à noite com o Leandro, na terça-feira à noite, né, com o Leandro, a gente estudou a história do Pedro Malas Artes e tinha uma leitoa na história. A gente conversou com isso ontem na live, a gente comentou sobre isso. Tinha uma leitoa na história. E de repente, dependendo da idade, o meu público não entende o que é essa leitoa. Então, em vez de falar leitoa, eu vou falar porquinha, que fica mais claro. Então, de repente, trocar a palavra por alguma coisa parecida, que tenha o mesmo significado, algum sinônimo ali que tenha os mesmos significados, que não vai perder o fio da história, ou então explicar esta palavra. Você pode explicar ela didaticamente, desde que você tenha um jogo de cintura ali para não perder, né, o fio da história, ou então você pode fazer com que algum gesto, mostrar de alguma maneira fisicamente o que aquela palavra significa,
também pode acontecer. Então, buscar explicar, não importa de que maneira, mas essa palavra ou você troca ela ou você tem que explicar ela, porque senão seu público vai perder ali a linha da história por não entender uma palavra ou outra ali da história. Isso é algo que a gente sempre tem que estar muito atento. Para finalizar aqui o nosso estudo de hoje sobre a expressão vocal, eu vou falar um pouquinho também sobre a questão do aquecimento vocal. Gente, o aquecimento vocal ele é extremamente necessário para o contador de história. Então, aqueçam a sua voz antes de contar uma história. Primeiro que isso vai evitar que você machuque a sua voz, porque como você vai utilizar muito ela, se você não aquecer, você pode acabar machucando ela, criando um calo vocal, tá? Então, aquecer a voz vai evitar que você machuque ela, e aquecendo a voz, você vai conseguir utilizá-la muito melhor, muito melhor. Você pode fazer a experiência aí na sua casa, eu te desafio. Faça uma história, conte uma história sem aquecer a voz e conte uma história com aquecimento vocal, depois de um aquecimento vocal, para você perceber a diferença que isso vai fazer, total. Você vai conseguir utilizar a sua voz muito melhor, ela vai estar muito mais, não sei se é essa palavra, mas maleável, você vai conseguir utilizar ela muito melhor, tá, gente? Existem muitos aquecimentos aí, só jogar no Google, no YouTube, aquecimento vocal, que vocês vão ver vários aquecimentos vocais. Eu e o Leandro vamos trazer aqui na nossa página também alguns que nós utilizamos, então fica atento, acompanhe a página, que a gente vai estar trazendo aqui também esses aquecimentos, mas aquecimento simples, tipo o aquecimento do trrr. Você vai botar a língua nos dentes e vai fazer o trrr. Se você fazer esse, já vai te ajudar, né? Ele não é o único, precisamos de mais, mas ele já é essencial, assim. O outro do carrinho, que você vai fazer o biquinho do carrinho, quando brinca de carrinho. Faz por 30 segundos cada um. E aí outra coisa muito, muito importante, gente, cuidado com a dicção, tá? A dicção é algo muito importante também na hora de contar uma história, porque não adianta nada eu estar projetando a minha voz, eu estar falando alto, o público estar me ouvindo e ele não entender o que eu falo, porque eu não gesticulo bem as palavras. Às vezes eu falo com a boca muito fechada e aí fica meio abafado, ou às vezes eu até falo gesticulado, mas a minha língua é muito presa, o meu público não vai compreender o que eu estou falando. Ele vai ouvir, mas vai falar: nossa, o que é mesmo que ela falou? Ele não vai compreender. Então, muito cuidado com a dicção. Se você tem a língua um pouquinho presa, tem bastante exercícios aí também na internet para soltarem a língua. Você pode colocar um lápis embaixo da língua e falar com o lápis embaixo da língua. É um exercício bem legal, ajuda bastante para quem tem um pouco da língua presa, tá, gente? E lembrar sempre, tô contando a história, eu tô gesticulando, abre bem a boca, saboreia as palavras. É essa palavra, saboreia as palavras na hora de falar, porque aí elas vão sair com clareza. Sempre se atente a isso, gente, a clareza das palavras que você está falando, se o seu público vai conseguir compreender você, tá? Façam também bastante exercícios de dicção que ajuda muito, tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, por favor, comenta, deixa aqui se você tem mais alguma dúvida sobre expressão vocal, deixa aqui nos comentários que eu e o Leandro vamos estar respondendo. Se você gostou, não quer esquecer essas dicas, clica aqui do ladinho na setinha de salvar, que é uma bandeirinha que tem, clica na bandeirinha que você salva e aí você consegue acessar esse vídeo sempre que você quiser, tá bom, gente? Compartilha também aí com os seus amigos, com o pessoal da educação, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante todo mundo, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.